Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e Sombra e Ossos é uma mistura de Game of Thrones com Avatar. Boa! Bom, eu sou a Larissa Pansani, do canal Lollipop, do canal Teoria Geek, e realmente, Sombra e Ossos é uma continuação, praticamente, né, de Game of Thrones para os órfãos da pandemia, e eu adorei, simplesmente adorei. E eu sou a Bia Amêndola, e realmente, Sombra e Ossos tem a fantasia que a gente ama, e também tem um chip que é bem errado, mas que eu confesso que eu shippei. E que esses dois aqui que estão na mesa comigo também shipparam. Isso, não dá pra negar não, cara. A química ali entre eles estava muito, muito boa mesmo. Shippei fácil também. Uou! Muito bem, nerds! Shadow and Bone, ou Sombra e Ossos, que falaremos hoje aqui no podcast do Papo Nerd, é uma série de televisão de fantasia criada por Eric Heisserer e produzida pela 21 Labs Entertainment para a Netflix. Foi lançada em 23 de abril de 2021 e é baseada na trilogia Grisha e na duologia The Six of Crowns de Leigh Bardugo. Cara, que série sensacional! Então aumenta o volume e prepara o café, que a gente se encontra logo depois do Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Liveiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Liveiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e Gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus
ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais @Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Munaro. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né, para você que já nos acompanha, né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Muito bem, galera, para a nossa rodada inicial aqui, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam de início aí, né? Considerações iniciais sobre Sombra e Ossos. Começando com você, Larissa. Bom, gente, como eu já falei, eu notei muitas semelhanças e muita referência também de Game of Thrones. Não terminei Game of Thrones, mas eu gosto bastante. E tem essas referências, né? E aquela coisa que a Bia até falou, é uma fantasia, era uma série necessária dentre todas essas que estão sendo lançadas pela Netflix. Eu até posso classificar como um Game of Thrones para adolescentes, basicamente. Porque eu não consigo ver aquela galera como um pessoal adulto. Para mim, de verdade, tem um quê de elite também, tem umas situações lá que depois que a gente pode falar sobre isso também.
que eu achei muito teenager, mas não tira a graça, entendeu? Tem uma história que é própria mesmo, uma história muito original. Eu não li os livros, mas eu vi que todo mundo tava falando muito bem, principalmente os fãs de Crônicas de Nárnia, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, então eu já sabia que eu ia curtir. Porque, né, eu li esses outros livros. Então, realmente, era uma série que a gente estava precisando, principalmente por conta das últimas, né, que a Netflix vem lançando, e por conta também do final, né, de Game of Thrones, que deixou muita gente órfã. Eu curti pra caramba. Eu também adorei, e pra mim, pelo menos, foi uma surpresa essa série, porque em meio a tanto conteúdo, né, que a Netflix solta, são dezenas de séries, né, por semana, por mês, muita coisa às vezes passa despercebida, mas essa, logo que chegou, eu vi muita gente falando, um amigo meu muito querido amou, e eu sei que ele gosta de fantasia que nem eu falei, vou ver. Eu também não conhecia os livros, mas eu peguei, coloquei o primeiro episódio e simplesmente me fisgou muito, porque ela constrói um mundo que é muito interessante, que é muito rico, que tem várias coisas ali que dá para explorar. E tem realmente essa vibe meio teen que a Larissa falou. Eu achei até que nesse aspecto ele lembra bastante Harry Potter, né? Com os protagonistas adolescentes. E tem a escola também, em que a Alina vai aprender a lidar com o poder dela. Mas olha, é muito cativante, os personagens são muito carismáticos, eu adorei. Sim, foi surpreendente, cara. Eu gostei muito de ter começado assim, assistir, né? Sem pretensão nenhuma essa série. Falei, poxa, todo mundo comentando, todo mundo assistindo. Inclusive, fui eu que falei pra você assistir, hein? Você nem ia começar, muito bem dada real. a dica, muito bem dada essa dica. Então eu falei, poxa, do que se trata, né? Fui dar uma olhada, fantasia, falei, caraca, tô querendo assistir alguma coisa de fantasia, faz tempo, igual eu brinquei lá, né, sobre The Witcher, cara, fazia tempo que eu não assistia uma coisa assim, nessa vibe, nessa pegada tão boa, que me envolvesse tanto dentro desse ambiente assim, de fantasia. Cada episódio não teve um ritmo que ficasse assim lento e depois acelerado. Eu achei que a história ela foi muito bem contada, do começo até o fim ali, sem excesso, entendeu? Sem coisa sintetizada, sem barriga. É por isso que eu gostei, cara. Ela foi muito bem desenvolvida ali para esses 8 episódios. Para começo de conversa, a gente pode falar que é uma série, sim, muito boa e, assim, 8 episódios, né, já estão disponíveis lá na Netflix, dá para maratonar tranquilamente. E, realmente, não tem como a gente seguir sem comparar com outras séries aí, como Game of Thrones. E, assim, já que a gente vai tocar nesse ponto das comparações aqui, né, com outras séries, a gente dá pra falar que realmente ela tem uma pegada mais teen, porque Game of Thrones, cara, se você dá uma cochilada, daqui a pouco já tem uma cena ali pesada, explícita ali. Pelo menos as primeiras temporadas era o primeiro perigo episódio, assistir com a família. O primeiro episódio, mano, já tem. Não, mas realmente, eu vou até citar outra série que eu vi muita semelhança, que é Stranger Things. Principalmente por conta da dobra, né? E dos monstros que aparecem, né? Me lembrou muito o Mundo Invertido, Universo Invertido. Agora faz tanto tempo que... Mundo Invertido. Que aconteceu a última temporada que eu nem lembro mais. Tá na hora já, da 4ª. Eu achei muito... Claro que os livros surgiram antes, não tem nada a ver, né? Mas eu tô falando no quesito visual mesmo. Lembrou muito. E sei lá, mano, eu achei que por ter também essa vibe mais teen, uma coisa mais leve, lembrou bastante Stranger Things. E só pra complementar o que o Thiago falou, dos 8 episódios, né, eu também achei muito bem distribuído, muito bem distribuída a história, e realmente eu achei que viraram praticamente capítulos. Tinha sempre, por exemplo... Tem um episódio que ela é levada lá pro castelo, né, pro palácio, pra treinar, e a gente sabe que é o início do treinamento dela. Aí depois, se eu não me engano, tem um episódio que chama Quem é Você, alguma coisa assim, que ela precisa realmente conjurar, né, e ela tem aquela dificuldade. Então eu achei que cada episódio é focado numa coisa, então é focado numa história, tem o desenvolvimento da narrativa central, então eu curti bastante por conta disso, foi mega bem distribuído.
Eu confesso que no comecinho eu achei um pouco arrastado por conta lá daquela... daquelas cenas de ação. Eu não sou muito apegada assim, em cenas de ação. Eu gostei muito a partir do treinamento dela. Me pegou bastante lá. Eu gosto dessa vibe que lembrou bastante o Luke, tendo em Star Wars, começando o treinamento dele. O Thiago tá cansado de ouvir, mas eu vou falar de novo da jornada do herói, que também teve a mesma... ela passou pela jornada do herói. E a Alina, dentro dos clichês da jornada do herói, ela é, né, o que eles chamam de The Chosen One, né, a escolhida, que é o caso do Luke, do Harry Potter, que, assim, é um clichê, mas é um clichê por uma razão, né, porque funciona. E a gente realmente... e a gente embarca muito na jornada dela. Eu confesso que o primeiro episódio, pra mim, ficou um pouco... Eu achei um pouco arrastado o lance dela com o mal. Malin Orestev. Eu não sei, aí também talvez possa ser porque eu esteja meio velha, não tô mais com paciência. Pode ser. Eu também. Pode ser, gente. Mas aí eu falei, essa parte aqui tudo bem. Mas aí depois que tem aquela conjura a luz na dobra e o negócio começa a andar, me fisgou de uma forma, porque é isso que você falou mesmo, Lari. O ritmo é muito bom. A série vai andando e eles fazem um trabalho muito difícil, que eles equilibram 3 tramas paralelas, né? Que tem a Alina, os 3 ladrões, né? Isso. O Jasper, o Cass e a Inej. E ainda tem a Nina com o Matias, que aparecem um pouco menos. Mas assim, é muita coisa. E numa primeira temporada que eles também têm toda uma missão de apresentar a história pregressa desse povo todo e ainda apresentar um cenário que é complicado, porque eles estão ali num país que está em guerra com um monte de gente, tem uma dobra sobrenatural que a gente, a princípio, não sabe de onde veio, é um povo ali querendo matar o outro, e você fala, meu Deus, é muita coisa. Mas se encaixa. Eles conseguiram deixar tudo amarradinho de uma forma que, me deixou muito feliz. Sim, sim. Por isso que a gente vê muitas similaridades aí com Game of Thrones, porque a própria dobra, ela lembra muito a muralha, cara. Entendeu? Tudo bem que ela não é feita de gelo, entendeu? Ela é feita de alguma coisa ali sobrenatural, sombra, né? Trevas, alguma coisa assim, um poder obscuro, e você consegue atravessar por dentro dela. E aí dentro dela existem os Volcras, que são aqueles seres meio morcegos, alguns monstros. Os Demogorgons. Isso, e eles só agem ali dentro da dobra. E aí você percebe que em volta da dobra, que eu acho que é em Ravka, se não me engano, essa dobra parece que divide o país no meio, e aí tem os do oeste e os do leste. E aí a parada ficou tão séria que começa a envolver política no meio. Onde os exércitos igual Game of Thrones, né? Isso aí, por isso que lembra muito Game of Thrones, porque tem muita política envolvida na história, cara. Fora a fantasia. Uma coisa que eu percebi ali também, que eu achei que foi legal e deu certo, foi que parece que eles estão assim, numa época moderna, entendeu? Porque tem pólvora, tem armas, tem aquela coisa lá. Por isso que eu gostei muito do Jasper. Eles conseguem mandar cartas. Sensacional. Eles conseguem... Isso. Como eles conseguem mandar as cartas? Não sabemos. Mas eles recebem, eles escrevem. Pois é, a gente não vê aquela coisa assim, como é que vão as cartas? Vão de corvos? Então. Não. Tem lá os mensageiros mesmo que vão levando, né, a cavalo as mensagens. Então ali tem muitas coisas ali, assim, que eu diria tecnologicamente que funcionam bastante, mas isso casa muito bem com a fantasia que eles têm ali junto da história. Então eu acho que é por isso que acabou dando muito certo. Ao contrário de Game of Thrones, onde você tem uma era assim, mais medieval, né? Eu, se não me engano, acho que eu não me recordo de armas de fogo em mais Westeros, espada, entendeu? Né? Umas coisas assim, né? Umas catapultas. Pois o que tem lá muito disso. Mas ali não, cara. Ali você já vê que existem vários povos, existem os exércitos, e aí tem toda essa trama ali, onde tem um rei, aí você tem ali o herege negro, personagem aí, vilão aí que já entrou,
pro top dos tops aí, e você vê que o cara, ele é meio que o Palpatine ali, cara, ele meio que quer controlar os dois lados. Então, assim, tem muita coisa de outras histórias da cultura pop que a gente acaba trazendo ali pra dentro, mas que a gente vê que funciona, são referências que a gente vê que funciona. Isso deixa tudo mais gracioso. Eu acho que, inclusive, essas referências que estão chamando atenção para esse público, que curte Star Wars, que curte Harry Potter, Game of Thrones, enfim, todas essas, igual você citou, séries, né, sagas da cultura pop. E eu quero voltar para o que a Bia falou em relação às histórias paralelas. Eu adorei, mano. Eu ficava vendo lá o treinamento e as outras situações, só que eu queria muito ver os corvos, né? Eu queria ver o que eles iam tramar, mano, o Jasper. Eu adorei o Jasper. Gente, ele é perfeito, gente. Ele tem um carisma. Sim, Gente. sim. E quando ele pegava as armas, mano, era maravilhoso ver. Gente, eu vou fazer uma comparação aqui, já que é semana de BBB. Ele é o Gil do Vigor de Sombra e Ossos. Verdade. Porque ele é muito... fazer. Ele tem até os momentos de cachorrada. Tem. Então, assim, é o Gil do Vigor mesmo de Sombra e Ossos. Exatamente. E você vê que naquele trio tem os personagens que têm as suas características e é tudo muito bem desenvolvido, não fica nem muito nem pouco, e a gente não confunde, porque quando colocam um trio, né, igual a gente viu em Star Wars de novo, Harry Potter e tal, a gente vê que são características que meio que fazem o personagem. Então a gente vê nisso também, foram muito bem construídos. E cada um tem uma característica muito pulsante, e é muito legal ver eles juntos. E aí depois a gente tem a história também da Nina, que fica lá no navio, né? E tentou, inclusive, volta pro que o Thiago estava falando de outras discussões. Que é o lance que é uma coisa que já esteve, né, na história, entre aspas, né? Que foi essa caça às bruxas. Então a gente vê também... Mano, é muita referência. Se você for colocar na ponta do lápis todas as referências, tem muito... Eu acho que as referências com outras sagas e outros produtos, né, da cultura pop, a gente pode até chamar de easter egg. Mas referência mesmo são as referências políticas, referências que a gente tem na história. Então, mano, é um misto de tudo. E, mais uma vez, como a gente tem esse universo que a gente não consegue entender muito bem onde fica, em que época, é aquela coisa de Senhor dos Anéis, é a mitologia. Eles criaram uma mitologia que só eles sabem, entendeu? Não é necessário a gente saber em que época eles estão. A gente quer saber, né? Mas não é necessário para a história. Em que universo eles estão. Então, é meio que a mitologia, que é o que muitas sagas estão fazendo, né? Tem a mitologia e dentro dessa mitologia tem todos esses elementos fantásticos, tem todos esses personagens, e aí eles vão criando a história, como a Dobra. Enfim, eu acho que não influencia em nada a falta de data e localização, enfim. E assim, acho que fantasia, você construir a mitologia é muito importante, porque você precisa que as pessoas acreditem naquele universo, né? Que elas acreditem naquelas histórias, nos desdobramentos que aquelas histórias vão ter. Você precisa construir um universo muito rico. E eu acho que Sombra e Ossos conseguiu fazer isso muito bem, porque vira um mundo muito palpável, né? Porque eles vão mencionando ali cidades, você vai entendendo que tem uma complexidade lá. E de referência, eu achei até interessante que eu estava lendo, a autora Ali Bardugo, ela nasceu em Israel, mas ela tem ascendência russa, de um dos lados da família. Tinha que ser. Então a referência dela foi a Rússia czarista ali, pré-revolução. Ali mais ou menos século XIX. Eu achei uma referência bem legal, porque as imagens ficaram muito, muito boas, né? Você vê, obviamente, nos nomes, mas também tem umas imagens ali que você vê as referências visuais. Aliás, gente, vamos exaltar o visual dessa série? Eu já ia chegar lá também. Sim. É lindo. Eu achei a direção de arte muito bem feita. Eu achei os figurinos maravilhosos. E se você vê ali os grixas,
os bordados dos casacos não são iguais. Teve um cuidado até de fazer os bordados diferentes. Isso, pra deixar uma coisa assim, a meio tonalidade, que singular, né, pra cada um. Isso a aí. tonalidade também. A gente vê que não é a mesma tonalidade. Exato, gente. Eu achei maravilhoso. E já que você citou, né, essa referência russa aí, eu já ia chegar lá também. Eu tava esperando só alguém dar a deixa. Mas aí dá pra ver claramente nos uniformes. Principalmente isso, cara, dos soldados. Isso. Os casacos, aqueles chapéus, né, cara? Aquilo ali claramente é uma referência forte a um exército russo ali. Até mesmo a realeza, né? Tem essa pegada. Pra quem... Eu sempre lembro de Anastácia, né? Porque eu amo Anastácia. E tipo, eu fiquei pensando nisso na hora. E depois eu reparei no sobrenome dela, né? E no sobrenome dos outros. Então ficou nítido. Então o trabalho que eles fizeram, igual a Bia falou, em direção de arte, fotografia, ficou muito bom também. Verdade. E a monarquia deles tem até um Rasputin, né? Eu acho que ele fala pra Lina que é conselheiro espiritual, né? Do rei. Isso. Acho que ela encontra. Ela encontra ele lá na biblioteca. Pode crer. E ele é bem creepy, assim. Sim. Você vê que, tipo, não é uma pessoa do bem. Ele é muito esquisito, cara. Muito estranho. Inclusive ele mesmo tem o que a gente falou, né? Que ele é meio creepy, assim. É um personagem super interessante de se ver. Todos eles, né? Eu acho, de verdade, o Mal, eu acho que é o personagem menos cativante. Que eu consegui identificar. É por isso assim. que a gente shippa ela com o Alexander, cara. Oh, meu Deus. Os dois têm uma química pesada, uma química fortíssima. Eu tava, em certos momentos, eu falava assim, gente, ela tá combinando mais com esse cara aqui do que com o cara que ela viveu a vida toda. Então, Sim. assim... Não, quando começavam os flashbacks... Nossa senhora, gente, quantas vezes passou aquela cena deles juntando as mãos lá naquele... Deles correndo lá naquela plantação de trigo. Meu Deus do céu. Mais do que o necessário. Então, a gente já entendeu, sabe? Mas eu acho que também foi importante ela ter igual aquela quebra, né? Inclusive no episódio que eu citei lá, eu acho que é Quem é Você? Aquela quebra, né? Que ela decide meio que desencanar total, que ela meio que começa a ver ele de outra forma. E aí pega de outros ângulos, né, a história deles. Que é quando ela realmente se joga e meio que consegue conjurar de uma maneira mais forte, né. E então eu gostei muito, mano. Mas é isso, tem outros personagens que são tão cativantes que realmente o romance deles, né, fica em segundo plano. Porque Sim. Qual é a função dele ali, né? É meio que salvar ela e estar ali à disposição dela. O que, sim, eu entendo a função narrativa, mas é que acaba não desenvolvendo tanto, né? Agora, acho que numa segunda temporada, já que eles estão seguindo juntos, talvez ele fique mais interessante. Espero. Eu espero uma oportunidade também. Boa para trabalhar esse ponto aí. Porque... igual vocês falaram lá daquela que chove no molha do primeiro episódio lá. Uhum. Aquilo ali não desce de imediato, não desce de primeira. Porque você fica assim, gente, o que eles são? Eles são amigos? Será que eles estão ficando? Será que eles têm um lance junto? Então, assim, é uma coisa de fica irmão. Uma coisa muito assim, né, meio lá, meio cá e não resolve. Aí depois eu falo assim, poxa, ele foi pra lá e ela queria ir, ela se arriscou, fez um plano lá, uma cagada até, né? Deu um errado pra caramba que ela tentou fazer lá. E aí, no final das contas, todo mundo se machuca, a gente morre lá. E aí depois você fala assim, poxa, eles não têm uma conexão forte, assim, tão forte assim, igual eu esperava que fosse. É por isso que eu shippava ela direto com o Alexander. Então, e tem essa coisa, né? Essa tensão entre eles. Porque depois não, né? Até quando ele fala, tipo... você não vestiu a cor que eu escolhi. Então tem aquela tensão, sabe? Ela virando e falando, não, eu quero ser tratada como as outras pessoas. Então a gente vê que tem essa tensão e é isso que deixa legal, sabe? Essa coisa, tipo, entre ela e o Mal, a gente já tá acostumada a ver em outras séries, em outros filmes, né? Essa coisa bobinha. Flerte, né, com o Mal, né, com o vilão... Então, essa tensão que teve entre os dois que deixava a coisa mais legal. Mas eu tenho certeza, mano, que tem outras pessoas shippando.
Olha, eu fiz um post da série no meu Instagram e eu coloquei uma foto da Alina e com o Kirigan. Gente, todo mundo veio, meu Deus, que homem bonito. Vamos combinar que ele ajuda, né? Ben Barnes. Sim. Ben Barnes, assim, Príncipe tá de Caspian parabéns. é bonitão. E ele é engraçado porque ele tem feito nos últimos anos vários papéis, assim, moralmente ambíguos, né? Ele foi aquele Logan em Westworld. Ele foi o Billy no Justiceiro também. Justiceiro também, né? Sempre assim, né? No meio do muro ali ou no lado ruim. Ai, gente, mas desculpa, eu acho que são esses personagens que estão em alta e que estão causando interesse da galera. A pessoa não é só boa ou só má, entendeu? Tem todas essas faces. E é legal ver isso. Tudo bem que no final, né, a gente se surpreendeu. Não sei se a gente pode falar do final, se pode dar spoiler. E a gente vê que ele não é tão bonzinho, né? Só que é legal, porque também, lá no fundo, a gente vê também que tem uma justificativa pra ele ser o que ele é, entende? Então, pra querer ela, né, conjurando, pra afastar os monstros, né? Então, tem toda uma explicação. E é isso, gente, tipo, tem todas essas vertentes. E é legal ver isso sendo retratado. Até a própria Lina. Não é só boazinha, não é só má. Ela é uma pessoa inexperiente que tá entrando naquele universo. Ela não conseguiu conjurar da primeira vez, sabe? Então, ela tá precisando passar por um treinamento. Então, mano, é legal ver isso. As características positivas, negativas de cada personagem. É isso, todos têm falhas, né? E eu achei muito legal isso, que a Lina não é só o protagonista chatinha, boazinha, forever. Ela vai testando os próprios limites dela e dos outros também, né? Pra ela ir se entendendo ali. É uma mudança bem-vinda também, porque é isso, deixa os personagens muito mais interessantes. E é por isso, tá, até que os três corvos são tão legais, né? Porque eles não são perfeitinhos. Eles são todos desajustados. Sim. Eu acho que é isso aí que deixa a obra em si um pouco mais rica, né? Fica tudo assim melhor colocado, porque você não vê só uma faceta só de determinado personagem. Eu acho que eles acertaram bastante nessa caracterização dos personagens, porque isso me interessou de tal forma que eu quero até ler o livro agora. Você vê que até o arco da Nina com aquele Matias. É difícil, né, pronunciar. Então, até aquele arco lá, cara, fica legal de você acompanhar. Quando eles estão atravessando a dobra com aquele cara lá, até o condutor, que é um cara assim meio que de escanteio, ele conseguia ser interessante. O cara era um engenheiro, o cara tinha umas manhas ali. Eu falei, caraca, velho. Então, eles conseguem deixar os personagens assim atrativos. Claro, uns são mais carismáticos do que outros, isso aí não dá pra negar, mas todos eles têm alguma coisa que interessa a gente, cara, e isso é legal pra você acompanhar ali dentro de uma história, dentro de uma série. Então eu acho que é por isso que funciona bem. Inclusive, aquela cena deles atravessando, né, no trem, porque antes o condutor, agora eu não vou lembrar o nome dele, vamos chamar de condutor, ele pede lá a cabra, ele pede lá o carvão, várias 9 coisas, quilos, né? 9 quilos. E aí todo mundo, mano, pra que ele vai usar essa cabra, né? Até quando tá faltando lá combustível, eu acho, né? Ele fala, tipo, pega a cabra. Aí o Jasper fala, não, você não vai queimar ela, a gente não vai usar pra isso. Aí ele vira e fala, não, é pra ela te acalmar. Mano, eu achei maravilhoso, porque depois funcionou, né? Então, ele vai lá e começa a atirar pra todos os lados e eles conseguem chegar no ponto que eles queriam por conta disso. Então ele já pensou lá na frente o que ele deveria fazer, mas enfim, um trio que tem momentos cômicos, porque, mano, são personagens falhos, né? Então a gente vê, tipo, situações que acaba dando super errado. E é muito engraçado de ver, mano. Então eu acho que, realmente, pra trazer todo esse universo, assim como tem em outras sagas, precisava, mano, da parte cômica, né? E eu achei que eles fizeram isso muito bem, eu dei tanta risada. E também, mesmo com a Nina e o Matias, né, quando eles estão ali naquela jornada que eles já saíram do navio, né, já estão em terra firme, mas eles passam ali a noite naquela cabana, no meio da neve. Gente, eu dei muitas risadas com aquilo.
Aquele é legal você ver os tipo, dois ali flertando, é. entendeu? Ah, eu tenho calor, né? Você vai ficar sentindo frio aí. Ah, mas não vem molhado não, tira a roupa. Aí o cara todo sem jeito tira a roupa na frente dela. Assim, é muito legal, cara. Você vê que, assim, até nesses pontos, assim, eles conseguem trazer coisas divertidas para poder manter a gente ali querendo assistir, cara. Não, com certeza. E na parte mesmo do... É outra coisa, né? Tipo, essa tensão entre os dois. Na parte do navio a gente já começou a ver. Então é algo que vai se construindo e a gente vai acompanhando. E é legal, entendeu? Não é aquela coisa que, pá, acontece do nada e tipo, mano... E tipo, ninguém assim, acompanhou. Somos amigos, né? Então, é algo legal, porque o telespectador, né? Tipo, não existe mais telespectador, mas quem tá assistindo... o espectador consegue entra dentro da história justamente por conta disso, porque vai acompanhando, vai fazendo parte daquilo, porque começa a ver os detalhes, começa a ver todas aquelas situações que eles estão envolvidos, e realmente eu gostei bastante também dos dois e das situações. Sim, sim. Agora vamos falar um pouco aqui então dessa questão da história, porque eu achei uma história assim muito muito bonita, mesmo sendo trazido de uma outra obra, né, no caso baseada lá nos livros e tal, mas é uma coisa que faz a gente lembrar de outras séries e tal, mas tem ali a mitologia própria, tem essa história ali que envolve, no caso, as bruxas, que são chamadas de Grixas. Eu achei isso aí muito interessante, que tem essas bruxas que convivem com os humanos, depois tem lá, eu acho que os Fierdanos, que também não gostam das bruxas, então aí já entram outros povos, a própria Alina, se não me engano, eles falam toda hora que ela é Exu, tipo assim, né, lembrei daquela novela do Caminho das Ides, que tinha o Dalit, ele é um Dalit, ninguém pode encostar nele, aquela coisa, então assim... o lance dela ser mestiça, tem também essa discussão, é bem legal. Todo mesmo. mundo que vê que ela é Exu e fala, sai daqui, vai pro final da fila, você não merece ficar aqui. São coisas, elementos que a história tem, que faz a gente ficar assim, poxa, pensativo. Caraca, que legal, isso aí então quer dizer que isso aqui era dessa forma antes, essa história então já nunca foi assim, nunca existiu, essa dobra não existia, o que aconteceu, né? O que vocês acharam assim de interessante mesmo? Então, já pegando aí o que você falou dessas referências de outras sagas, é realmente isso, tem essas discussões. Eu acho que a gente daqui a pouco pode falar da diversidade, porque eu vi muita diversidade, inclusive nos próprios atores, né? Não sei se foi proposital por conta dos personagens, não sei, porque no livro eu não li, então eu não sei se tem esse tipo de detalhe em relação aos personagens, né? Mas a gente vê que tem atores com descendência asiática, indiana, a gente vê de tudo. Então é bem legal por conta da diversidade, mas a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas em relação às referências, mano, claramente, dá pra ver aí essa referência dela ser mestiça, como a gente teve em Harry Potter, né, com o lance deles serem trouxas, com o pessoal que também é mais menosprezado, né, em Star Wars, né, que são os Stormtroopers. Enfim, tem... Mas é a questão toda da mitologia, eles trazem isso e quando eles vão construindo um universo, por isso que é muito perigoso e quando dá certo, é uma coisa que super vai pra frente. Quando eles acertam na mitologia, mano, o próprio Senhor dos Anéis, tipo, Game of Thrones, conseguiu fazer isso tão bem, porque, mano, você criar um universo, sabe, tipo, acaba surgindo furos, acaba surgindo coisas que não batem no final, sabe? Situações que não convencem. Então eu acho que quando você vai criar todo esse universo, você precisa ter muito cuidado e tem que ser uma coisa muito bem feita. E quando dá certo, é por isso que tá fazendo esse sucesso, né? Tipo, foi semana passada? Isso, 23. Então, mano, a gente já tá vendo bombar e eu, pelo menos, eu não sou tão ligada assim nos livros, né? Eu sou uma pessoa audiovisual, então, e eu também nunca tive muito tempo e paciência de ler. Eu sou uma pessoa muito imperativa. Mas eu nunca ouvi falar de Shadow and Bones.
e todo esse universo. Eu não sei vocês, não sei se vocês são mais nessa pegada de ler e tal, mas eu não sabia da existência, e foi um boom, todo mundo tá falando disso, como resultado dessa mitologia e desse universo super bem construído, entendeu? Como a gente viu em outras sagas. Total, eu tiro o chapéu realmente para essa construção de mundo que eles fizeram, porque é um universo que te deixa com vontade de conhecer mais. Uhum. E que abre espaço até para várias outras histórias, né? A autora Ali Bardugo, ela tem os livros da trilogia Grisha, que o Thiago até falou no começo. O Grishaverse. Tem uma dupla de livros que é dos Corvos, e tem também uma outra dupla de livros que eu não sei se tem tradução aqui no Brasil, que chama King of Scars. Ou seja, eles têm muito material base para apoiar aí apoiar na construção, na expansão desse mundo. E eu acho que tem muito potencial aí pro futuro. Eu tô muito animada para ver. Assim como aconteceu em Game of Thrones, porque lembrando, Game of Thrones é o título só do primeiro livro, né? Tipo, Guerra dos Tronos, né? É o primeiro livro, só que vendeu tanto na época que eles fizeram a série Game of Thrones. E tem muita história. Eu lembro que quando bombou também, os fãs de Senhor dos Anéis começaram a pirar. Então, vale lembrar que Game of Thrones é só o nome do primeiro livro. Tem muita coisa. Se eu não me engano, são... Nossa, 7, 9 livros? Tem muito livro. Não, são publicado, são livros, 5. 5 ainda publicados. vão ter mais 2 que o Martin vai escrever. Isso. Algum momento estamos tá torcendo aí. Uma briga danada para soltar o 6º livro. Lá tá solta, não solta, né? Então eu tenho certeza que vai ter muito breve. material. Vai ter muito material para eles adaptarem. Mas aí entra um um detalhe importantíssimo aqui, galera, que eu vou mencionar aqui para ver se vocês vão entender o meu ponto de vista. Como Game of Thrones foi baseada nos livros, eu acho que ela foi bem até a 5ª temporada. Da 6ª temporada ali a gente assiste, mas você já começa a sentir uma diferença para as anteriores. E aí as 2 últimas temporadas a gente vê que... Você falou disso comigo. Parece que não encaixa, cara. Aí meio que a parada perdeu a mão. Então, como essa Sombra e Ossos começou bem agora e eles têm trabalho, tem livro ainda para se basear, eu acho que pode dar muito certo, mas eu tô com medo de que dê tão certo que aí lá na frente comece a perder a mão. Eu já tô com medo disso, já. Calma, tio. Acabou de lançar a primeira temporada. Os fãs de Game of Thrones, cara, ficam assim, impossível. Os traumatizados. Thiago claramente traumatizado. Olha, eu vou ser polêmica. Eu acho que as últimas temporadas ruins de Game of Thrones não são porque não tinha os livros. Elas são assim porque os caras, são ruins. Infelizmente, são ruins mesmo. E só que eles enganaram geral, enganaram Hollywood, enganaram o mundo todo, porque depois eles mesmos, né, chegaram a falar que, em suma, não sabiam o que estavam fazendo direito, né? Começar falando da diversidade pela referência, né? Porque a gente tem um mundo em que os diferentes são perseguidos, que é muito X-Men. Aí eu fiquei pensando, o Kirigan pode até ser meio que um Magneto, né? Claramente. Porque ele tem o poder de controlar, assim, né? Manipular. E você vê que ele tem uma visão de um mundo melhor para os Grishas que talvez não seja um mundo melhor assim no geral, né? Tipo Voldemort também. Também, tipo Voldemort. Limpar, né? Limpar o... Igual Hitler também, né? Aquelas que começam... Igual o próprio Darth Vader, né? O Darth Vader, o Voldemort. Eles queriam meio que limpar, né? Esses mestiços. E a galera que não era bruxa. A galera que não era Jedi. Entendeu? Ou os Jedis mesmo, né? Pra virar só Lord Sith. Então, tem super essa pegada. E mais uma vez, é aquela coisa que a gente sempre bate na mesma tecla, é a jornada do herói, entendeu? Dá pra ver que todas essas sagas que seguiram esse caminho, a gente consegue fazer esse paralelo. Não é à toa que a gente tá citando Harry Potter, não é à toa que a gente tá citando X-Men, não é à toa que a gente tá citando Star Wars, é porque tem a mesma estrutura. E pra gente, né, Bia, que é jornalista, a gente aprende muito isso na faculdade. A gente aprende, a gente tem que ler Joseph Campbell, basicamente, para entender nessa questão da semiótica também,
Então, mano, é super isso mesmo. Meu Joseph Campbell tá fresco, porque ano passado eu fiz meu TCC da pós e eu tive que citar O meu moço. TCC também foi. De rádio e TV, inclusive, foi... Eu li bastante de Joseph Campbell. Ai, e voltando para a diversidade, uma coisa interessante que eu estava lendo é que a questão de a Alina ser Shu e ser discriminada por isso foi uma criação da série, não tinha nos livros. E eu achei muito interessante, que isso venha agora especificamente, porque os Estados Unidos estão com um problema muito sério, né, de violência contra asiáticos, que se intensificou por conta da crise da pandemia. Nossa, sim. Então eu acho que passa uma mensagem muito oportuna, antidiscriminação, e é uma mensagem que vem, né, com uma história muito boa, então todo mundo ganha, né, assim. Sim. Não, eu concordo super. E vamos lembrar que a discussão não é só sobre a discriminação contra asiáticos, né? Tem discriminação contra latinos, né? Sim, exatamente. Sempre contra indianos também, né? Que estão lá. Eu achei super válido, E, mano, o próprio Jasper, sabe? A gente vê que ele é um cara preto e tal. E, mano, ele é o mais... De verdade, é o meu personagem preferido. Ele entrava em tela, ele roubava a cena, literalmente, sabe? E já que tem essas duas histórias paralelas, ele realmente roubava a cena. Às vezes a gente tava lá vendo alguma situação, quando eu sabia, mano, que era a vez dos corvos, nossa senhora, eu falava, aê! Então é bem isso, mano. Quando o cara tem carisma e quando o cara é bem construído, não interessa se ele é branco, se ele é preto, se ele é asiático, mano, ele vai desempenhar super o papel dele. E tá aí a série pra servir de exemplo. Isso aí, e é isso, a série faz isso mesmo, eles costuram tudo isso muito bem na história, né? Não é, vamos aqui colocar... só pra tipo assim, pra seguir uma cota, né? Vamos colocar isso. aqui, porque tem que ter. Não, cara, isso realmente deixa a coisa de uma forma natural e que isso fica bom pra gente que tá ali acompanhando, assistindo. Inclusive, teve uma discussão há um tempo atrás que eu nunca tinha me dado conta, porque, né, tipo, eu aqui no meu papel, né, de menina branca e tal, nunca pensei nisso. Mas é uma discussão super válida, que vários filminhos, assim, basicamente esses teen aí que a gente tá acostumado, sempre colocam a personagem preta como melhor amiga da protagonista, entendeu? Nunca no papel principal. E a gente vê que não é o que está acontecendo nas últimas séries. Eu não vou falar só de Sombra e Ossos. Vários outros estão fazendo isso, sabe? A gente viu, inclusive, qual que é o nome? Ginny, aquela série da Netflix, não sei, Bia, se você assistiu. Ginny, que é a mãe e a filha. Agora eu não vou lembrar. Ginny Georgia, maravilhosa. Isso! Eu adorei a série. Incrível, eu adorei também. E a menina tá num papel de destaque. Tudo bem que aí é uma discussão em relação à personagem, porque ela é meio chatinha, entendeu? A Georgia é 1000 vezes melhor. Mas aí é questão de construção da personagem. Só que é legal ver isso. Enfim, várias outras que estão entrando e é muito legal isso. E a gente vê que tá saindo dessa bolha e tá saindo desse estereótipo que a gente viu e a gente não se dava conta, né? Eu, pelo menos, né? Porque eu tô em outra situação e eu, né? Acabo não me colocando no lugar. E agora, tipo, quando a gente presta atenção, a gente vê que faz falta e que é muito interessante ver que estão incluindo. Porque tem tantas histórias ricas no mundo, né? Uma hora cansa a gente ver sempre a mesma história over and over. Eu acho que tem que abre leque para contar de várias perspectivas diferentes, né? É para isso que serve a ficção, ainda mais que a gente tem tantos meios hoje para contar histórias. A gente tem a própria TV, tem cinema. Ok, cinema? Não tanto, né? Mas enfim. Mais ou menos, né? Tanto agora, né? Netflix, Amazon, Apple TV, YouTube, o que você quiser. Então é isso, gente. Tem que contar, tem que ter essa diversidade mesmo. Bridgerton também. Série mais vista da Netflix, teve o Duque, né? Maravilhoso. E agora a segunda temporada, o interesse, a moça que vai ser o par romântico do Anthony, ela
é de ascendência indiana, se eu não me engano, que também, né, representatividade muito legal pra Netflix. Inclusive, em Bridgerton, é legal a forma que eles tratam a realeza, porque, mano, tem vários personagens que são pretos. E, tipo, a gente tem a gente tem essa ideia de que se passa muito lá atrás, e eles tratam com uma naturalidade, que a realeza, tipo, tem vários, sabe? Principalmente do que... Mano, eu achei incrível. E essa série, sim, eu entendi o hype. Não me agradou tanto, porque eu achei muito fofinha e muito, sabe, não é muito minha vibe. Mas eu gosto de tiro, porrada e bomba mesmo. Só que eu assisti, gostei bastante, mas não foi tipo, nossa, pra mim. Só que eu entendi o hype justamente por trazer essas discussões e tratar de forma, tipo, natural, orgânica. Inclusive, a gente até toca nesse ponto, né, Bia, no nosso episódio lá de Bridgerton. A gente fala Verdade. que eles trataram isso com muita naturalidade. E é verdade, que isso aconteça mais vezes, então, né? Porque a gente está sentindo isso vindo aí, aumentando com as séries que estão saindo agora. E isso, eu acho que isso aí é muito válido e só traz de positivo, resultado positivo para as obras, né? Muito legal. Então agora a gente vai falar aqui um pouco aqui da conexão aí entre a Lina e o General Kerrigan, né? E aquele último episódio ali, e o que pode vir disso aí, galera? Então, o que vocês acharam aí dessa conexão? Vocês acharam que ela só evoluiu por causa do General mesmo? Vocês acharam que... Bom, pra mim foi uma surpresa, porque nem ela sabia que ela era uma Grisha. Então, eu acho que não foi só por conta dele, até porque a gente vê vários outros gatilhos, né, para ela começar, igual eu falei, né, agora tem aquela lá que começa a treinar ela, como é que é o nome dela, vocês lembram? Bagra. Isso. É muito nome, gente, pra lembrar, e como tem essas referências russas aí, gente, eu não consigo lembrar de todos. Mas então a gente vê que tem vários outros personagens que foram responsáveis, não foi só ele, a gente tem vários outros gatilhos, inclusive o que eu citei também, quando ela começa a ver o mal de outro ângulo, né? Isso que é o estopim para ela começar a conjurar de uma maneira mais avançada, né? Então eu acho que não, eu entendi a conexão, tinha que ter alguém meio que estimulando ela, e a gente vê esse papel de mentor, assim como a gente vê, né, na jornada do herói. Tem esse papel, então era fundamental a gente ter alguém com esse papel. Só que o que quebrou essa trajetória do herói, né, foi justamente o mentor também ser o grande vilão, né? Porque a gente vê que tem alguma coisa lá, só que não deixa explícito. A gente vê que tem outros vilões, a gente vê que tem igual esse conflito entre leste e oeste, tem a Dobra, né? E todos os monstros que habitam, né, da Dobra. Só que a gente nunca espera que vai ser tipo ele, sabe? A gente vê também que algo aconteceu há 400 anos, que liberaram esses monstros. Então... mas nunca dá detalhe. Então eu acho que também foi muito legal, foi muito positivo isso, porque vai instigando o espectador. Não dá de cara que ele é o grande vilão, então a gente não trata ele como grande vilão, vai dando dicas na personalidade dele, a forma que ele trata ela, a postura que ele adota também. Então eu achei muito legal. E eu gostei pra caramba dessa reviravolta no final. Chegou no momento que eu falei, mano... esse cara aí não tá mais me enganando, só que a gente não sabe exatamente o que ele vai ser, a gente não sabe a história dele, então a gente vai vendo lá no caminhar final, que, agora eu não vou lembrar, ele é Herege você negro. fala, isso, herege negro, e Sim. algo que aconteceu lá há 400 anos, enfim, que ele tem essa conexão com as sombras, mas, inclusive, você falando do Magneto, justamente por isso que eu acho que tem essa conexão. Porque ele consegue manipular, né? Algo que ele fala, inclusive, que é uma pequena ciência, né? Então, vale a pena, sim, fazer essa conexão, inclusive, com os X-Men. E, mano, de verdade, eu tenho certeza que ela não conseguiria fazer isso se não fosse o Kerrigan. Então, eu acho que, sim, foi fundamental, mas não foi o único. Teve vários outros personagens que ajudaram. Só que não foi o único.
Mas eu gostei bastante de toda a construção dele e dessa reviravolta no final. Eu concordo super, porque eu gostei muito de ver a forma toda como a relação da Alina e do Kirigan vai evoluindo, né? Até o ponto deles estarem em lados totalmente opostos no final. Uhum. Porque, bem ou mal, ele é essencial nesse processo que a Lari estava falando da Alina ir se conhecendo e entendendo o seu poder e parar de se negar e de se autossabotar de uma forma. Sim. É naquela tensão com ele que ela vai realmente desenvolvendo outras características, né, e outras habilidades que ela talvez não teria a oportunidade, né, de outra forma. Então, eu acho que ele é o gatilho para o desenvolvimento da personagem dela, mas claro que ela também tem muita agência nisso, porque chega um ponto, ali principalmente, né, quando ela meio que larga a mão do mal, que ela começa a ir atrás mais, né? Ela começa a ser mais proativa, você percebe que a postura dela muda. E eu achei esse interessada, processo, né, em aprender. Isso. Talvez com segundas intenções, talvez, né? Não vou julgar mas a moça. Mas funcionou. Porque você vê que ela vai e ela encontra uma força dentro dela. Tanto que ali no final, naquele último confronto dela com o Kirigan, ela consegue se impor contra ele. Ela dá aquela esfaqueada na mão dele. Eu achei aquela cena incrível. Sensacional, cara. Porque ela dá aquela esfaqueada e ela absorve, né, ali o chifre do cervo, e ela realmente se assume em todo o poder dela. Eu Plenitude, achei, né? Isso aí, cara. Simbolicamente, demais. isso é muito forte, né? Porque agora é a Alina por ela mesma, sem necessidade de mal, sem necessidade de Kirigan. Exatamente isso. Isso aí. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando eu já estava sentindo que o general ele tinha alguma coisa nele muito suspeita. A gente vai vendo isso. Eles vão dando muita pista, mas são coisas muito sutis. Sim. Aí você fica assim, cara, tem alguma coisa aí por trás aí, né? Isso aí não tá batendo muito bem. E aí depois você vê que, na verdade, ele queria era ter o controle sobre o poder dela. Então, assim, caraca, velho, eu falei, que cara filho da puta, que desgraçado. O miserável é um gênio! Porque nada mais, ele queria o mundo das sombras, só que meio que afastar, né? As criaturas que estavam lá. Sim, aí volta pra essa visão do Magneto, né? Que a gente fez a comparação aí. Por quê? O Magneto, a gente vê que o Magneto ele não é aquele vilão, aquele cara mau que quer matar as pessoas. Ele tem uma visão diferente do Xavier. Isso aí. Igual ele tem uma Thanos visão também. diferente do Xavier. Por exemplo, ele quer proteger os mutantes. Se for preciso matar os humanos, ele vai matar. Entendeu? Diferente do Xavier que pensa, não, a gente pode conviver aqui de uma forma harmônica, sem conflito, pacificamente. Então, assim, são visões diferentes. Então tem muito essa pegada de Magneto nele, entendeu? Até mesmo para explorar o poder da vampira lá, né? Fazendo uma referência forte aí. Isso. Não, então, mas... assim, é legal, cara. Eu gostei do que eles fizeram aí, dessa conexão entre a Alina e ele. Igual você falou, Larissa, não foi somente o que ele fez, ele que ajudou ela. A gente viu que o treinamento com a Bagra também ajudou bastante, mas tem uma coisa ali que é muito forte para o controle das Grishas, que eu percebi, fazendo uma referência com a saga Winx, e que isso conta muito da emoção. Eu acho que tem muito ali do controle, do poder, dessa coisa toda, que, igual a Bia falou, quando ela chega lá, que ela se assume realmente, ela fala, não, vou deixar... Feiticeira Escarlate. Isso, vou deixar uma parte da minha vida para trás e vou começar aqui uma parte nova. Então ela chega lá e já manda aquela, com as mãos assim, ó, e faz aquela bola assim, eu tomei até um susto na cadeira, falei, caraca, agora vai. Mas e olha como a gente consegue fazer vários paralelos, né? O lance do vilão ter não vou nem falar bem maior, porque, né, acaba não sendo um bem, mas um objetivo maior, um plano maior, igual eu falei rápido aí do Thanos.
ele também, mano, ele não queria matar a galera só por matar. Ele tinha um objetivo, sabe? Ele tava pensando que os recursos iam acabar e tava super populoso. E a gente tem visto isso. E é dar humanidade pros vilões. Isso que deixa tudo mais interessante. Tá vindo uma leva aí de produtos, não só da Marvel, como da própria Netflix, de outros estúdios, que estão dando essa humanidade pros vilões. E eu acho muito bom. Porque a gente tem ainda o confronto, né, o conflito, mas não é só isso, sabe? A gente consegue entender. Mas, óbvio, a gente não vai defender e tal, né? Eu não mataria metade do universo. Mas a gente sabe onde ele quer chegar, sabe? Não é tipo o mal pelo mal, sabe? Por isso que eu acho que mesmo a trilogia dos anos 2000 de Star Wars... que todo mundo critica, eu acho que foi muito importante pra explicar a trajetória do Darth Vader, inclusive. Sim, entendeu? sim. Porque ele era um vilão que, tipo, a gente não entendia por que ele era daquele jeito. Sabe, mano, por que você é desse jeito, sabe? Mano, dá uma segurada aí. Então, foi legal ver toda a trajetória da Anakin também. E eu acho que é super importante. Até porque, inclusive, o Darth Vader virou e teve esse boom que ele tem hoje, porque a gente consegue ver o Anakin nele. E o Thanos também foi um puta de um vilão, porque a gente consegue entender a humanidade. Enfim, tem vários outros aí pra citar. Mas eu acho muito interessante. O que vocês esperam aí de uma próxima temporada? A gente teve aquele finalzinho ali, tal. A gente viu que o General Kerrigan agora tá putaço. O que vocês acham que vai acontecer agora? Então, eu espero, né, mais informações sobre o passado, né, o que levou, né, o estopim para ele, porque a gente viu, né, basicamente, o que aconteceu há 400 anos, mas a gente não teve muito detalhe, então eu espero ver um pouquinho mais sobre isso, principalmente porque eu acho que pode gerar pode ter outras consequências, e também ver um pouco mais, que eu não sei eu acho que ela agora tá pronta, então acho que ela não vai mais passar pelo período de treinamento, acho que agora que ela já né, pegou lá já virou a feiticeira escarlate dela, né? Já assumiu toda aquela postura e aceitou o poder. Eu acho que não precisa mais de treinamento. Mas eu quero ver mesmo ela aperfeiçoando. Eu acho que é essa a palavra. Eu acho que, pelo menos nos primeiros episódios, vai ter um aperfeiçoamento dela, vai ver como que ela tá levando. Agora que ela assumiu, né, esse papel, como que ela tá levando, como é que tá a vida dela. Enfim, é basicamente essas duas situações que eu quero ver, que eu espero, né? Eu tô bem curiosa também pra ver como é que a Alina vai aperfeiçoar os poderes dela, né? Porque no final ela até fala, agora eu não tô forte o suficiente, né? Eu preciso voltar. Quero ver como vai ser essa jornada dela. E uma coisa que eu tô muito curiosa pra ver é a interação da Nina com os corvos. Porque ali o finalzinho, ela interage com eles no barco. Eu falo, eu preciso disso. Pra virar um quarteto. Eu preciso ver esse quarteto em ação, gente. Acho que é o que eu mais sou empolgada pra ver numa segunda temporada. Boa, eu não tinha pensado nisso. Mas eu quero ver também. Sim, esse arco deles ali é tão legal, né? Tão divertido, que trazendo mais uma personagem interessante ali, eu acho que tem muito a agregar ali, né, pra isso tudo aí. Então vai ser uma coisa que certamente eu vou querer ver também no decorrer da história. A gente tem o fato de que o Kerrigan tá vivo, e agora ele tá tirando os Volkers da dobra, tá fazendo com que eles saiam para seguir ele. Vai ficar muito hardcore agora a parada. Uma ameaça que era contida dentro de uma barreira. Vai ficar muito, muito braba a coisa ali, cara. Então, assim, tô com expectativa muito alta, porque eu gostei bastante mesmo dessa série. Vamos para as nossas notas de 0 a 5 para a série. Larissa, quanto você dá? De 0 a 5. Isso. É que eu ando muito exigente, né? eu sou sempre muito exigentes. Eu sou sempre a que dá as menores notas. Mas, assim como o Falcão e o Soldado Invernal, né, que eu dei tipo 3,5, 4, eu vou seguir nessa nota também para Sombra e Ossos,
justamente por causa dessa questão teen e desse romancezinho. Eu acho que dava uma eu não vou nem dizer broxada, mas dava uma parada, entendeu? A gente tava lá, tipo, no fervor da emoção, e tava em várias cenas de ação, e aí dava uma quebrada, sabe? Ela voltava, se colocava no papel lá de mocinha apaixonada, e, sabe, vulnerável, e a gente sabia que ela não é desse jeito, sabe? A gente sabe que ela não é desse jeito. Então eu acho que dava uma quebrada no ritmo. Então não foi perfeito por conta disso. Eu acho que em vários momentos teve uma pegada Elite, Bridgerton, que eu acho que não poderia ter, entendeu? Por isso que eu falo, inclusive, que é Game of Thrones teen. Se não fosse isso, mano, pra mim seria pau a pau, sabe? Estaria, mano, não pau a pau, vai, mas tipo, teria um potencial igual Game of Thrones. Então 3,5, 4. Vou dar 4, vai. Ai, gente, eu vou ser vou dar um pouquinho mais, eu vou dar 4,5, mas eu vou descontar por causa esse romancezinho aí, sim, não me desceu mesmo, mas de resto eu achei que funcionou, e assim, era a série de fantasia que eu tava precisando. Eu gostei demais mesmo, gostei muito porque, assim, principalmente nos livros, fantasia é um gênero que me atrai bastante. Então eu curto muito esse tipo de história, esse tipo de conteúdo. Essa série aí foi a que me fez reacender aí pro gênero de fantasia, que eu tava com saudade de assistir uma coisa assim, que me empolgasse bastante. E eu gostei de tudo nessa série, cara. Gostei de como eles trataram os personagens, gostei da mitologia própria, gostei da fantasia, entendeu? Gostei de como eles souberam distribuir esses elementos aí que deixaram a série um pouco, às vezes, mais pro lado da ficção, um pouco, às vezes, mais pro lado da fantasia. Eu achei que essa mistura toda aí deu super certo. E vou dar uma nota 4,5 aí também. Acho que tá de bom tamanho. Momento TCC. Muito bem, finalizando aqui agora um podcast do Papo Nerd. E deixem aí as redes sociais, Pix, caixa postal, que vocês quiserem aí para nossa audiência. É o famoso momento jabá, né? Isso aí. Bom, igual eu falei, né? Meu nome é Larissa Pansani. Vocês podem me encontrar no Instagram como Lari Pansani. Tem um canal no YouTube, que é o Lalipop, mas também tenho contribuição com Teoria Geek. Inclusive, os nossos vídeos estão sendo exibidos agora na Loading. Tem como acessar também o site, né? Que tem lá ao vivo, né? 24 horas. Que mais? Às vezes contribuo, né? Aqui pro Papo Nerd. Faço umas lives também no Instagram. Chamo bastante gente legal para comentar vários temas, não só cultura pop, né? Na verdade, cultura pop de uma maneira geral. Inclusive, vou já seguir a Bia, né, nas redes sociais pra gente tentar combinar uma live aí também. Pra gente combinar quero assistir essa live. Ah, quero. Legal, a gente chega aí num consenso, né, de algum tema. E é isso, gente. Eu sou a Bia Amêndola, podem me seguir no Instagram e no Twitter, @Bia_Amêndola. E eu também sou repórter do Splash lá no UOL, onde vocês podem ver a minha crítica de Sombreossos. Opa, vamos lá ler, galera. Muito bem, chegamos ao fim aqui de mais um episódio aqui do podcast do Papo Nerd. E desta vez falamos aqui sobre Sombra e Ossos, essa série magnífica, maravilhosa aí da Netflix. Tá lá, 8 episódios disponíveis para vocês assistirem lá, maratonarem. Muito bom, galera. É isso aí. Obrigado, meninas, por terem participado comigo aqui. Para você que está ouvindo aí, obrigado por ter aturado aqui nosso papo até agora. E sigam as meninas, tem muito conteúdo bom lá. Né? Sigam a Larissa aí, sigam a Bia. Estão sempre aqui com a gente gravando o podcast do Papo Nerd. E quem puder, compartilhe esse episódio. Siga o Papo Nerd lá nas redes sociais, @Papo Nerd Oficial. Para críticas, dúvidas, sugestões, podem mandar um e-mail também para papointernerd@gmail.com. Beleza? Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser falar comigo, estou lá no Instagram, no Twitter. E é isso. Até mais e obrigado pelos peixes. Valeu, galera. Valeu. Ai, sou eu, né? E tem também... Sombreossos tem uma fantasia maravilhosa, né, que a gente ama, mas também me deu ai, nossa, gente, vou começar de novo, vou perder. Que eu Faz aí.
Vocês falaram o nome de vocês? Eu acho que não, hein? Não, é verdade. Não falamos, vamos de novo. Vamos de novo. Agora que caiu a ficha aqui. Mas, então, realmente, eu achei que também teve eu consegui, não sei se realmente foi só coincidência, mas eu vi também essa... lembrou, inclusive, os Demogorgons. Você quis dizer Demogorgon. Nossa, eu achei maravilhoso. E eles andando com a cabra... Antes, né, deles fazerem, né, a travessia. Mano, eles andando com a cabra pra lá e pra cá, gente, eu dei risada. Esse podcast foi editado por Thiago Moura, TM.